Depois da enchente que trouxe muita tristeza aqui para os moradores de Blumenau e de toda a nossa região que sofreram com as chuvas, a hora agora é de muito trabalho e de reconhecer a ajuda que profissionais e também anônimos prestaram durante esses dias bem complicados. E é por isso que hoje no nosso Ver Mais, a gente vai conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros para saber como funciona a atuação deles e como os voluntários podem sim colaborar, inclusive você aí de casa que está nos assistindo agora. Vamos falar também com o presidente do Jeep Clube de Blumenau, que foi essencial para o deslocamento de equipes de socorro. Além disso, tem o nosso quadro Cachorrinho da Semana e muito mais para você. Mas, gente, eu começo o programa de hoje falando sobre saúde. Como voltar à vida normal depois de uma enchente sem se contaminar com a água suja e nem comprometer a saúde fazendo a limpeza das casas? Olha, para esclarecer essas e outras dúvidas, eu estou aqui, gente, com o secretário de Saúde de Blumenau, Marcelo Lanzarin. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigada pela participação. Quais são os cuidados necessários agora na hora da limpeza? Quem foi afetado e quem está ajudando os afetados? Boa tarde, Suzana. O importante sempre é se proteger realmente, né? As pessoas têm que ter a consciência de que na hora de mexer na água, mexer no barro, é importante estar protegido, bota de borracha, luva sempre que possível, né? E ter esses cuidados e mais, né? Até porque nós temos aí muito lixo, muito entulho, as pessoas estão mexendo nisso, temos que ter cuidado também com os acidentes aí com alguns animais peçonhentos, aranhas, escorpiões, cobras. Então é importante as pessoas terem esse cuidado. Que com certeza, gente, muitas vezes podem estar escondidos. Às vezes você acha, na minha casa não vai ter, mas eles vão em lugares seguros para eles também, por isso todo cuidado nunca é demais. Inclusive você aí de casa que tiver alguma dúvida sobre esse assunto aqui que a gente está colocando agora, pode ligar para cá, tá? O nosso telefone é o 3340-0070. Vou repetir, 3340-0070. Marcelo, só o fato de encostar a água na pele pode dar algum problema? Algumas pessoas que são mais sensíveis podem ter algum tipo de irritação na pele, né? Mas as doenças mais graves, as mais comuns, como a leptospirose, geralmente precisam de uma porta de entrada para que a bactéria se instale no organismo, né? Então, o fato de ter um simples contato com a água pode, como eu disse, causar uma irritação na pele em algumas situações, mas é mais comum quando a pessoa já tem um ferimento na pele, né, entrar em contato com a água ou com a lama, aí sim se contaminar e desenvolver algumas doenças como leptospirose, que é o mais comum de ocorrer nesses períodos pós-enchente. Eu vou até aproveitar e passar o meu depoimento aqui. Nessa hora a gente tem que passar. Também ajudei pessoas, enfim, agora na enchente, na limpeza, acabei me empolgando, fui sem as luvas e minha pele acabou tendo essas irritações, alergias. Então, isso pode acontecer com você de casa também. Por isso, como eu disse até aqui pro Marcelo, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, porque eu acabei esquecendo. Não esqueça das luvas, não esqueça das botas, que é essencial. Bota de borracha também, porque, inclusive, às vezes acabou, enfim, apesar da chave estar desligada, mas acabou tendo acesso aos fios. Isso também pode dar um curto-circuito. São cuidados mínimos que a pessoa tem que se atentar nesse momento. Exatamente, que fazem toda a diferença, né? Então, vale ressaltar até para as pessoas, muitas pessoas estão preocupadas, né? Porque entraram em contato com a água e é claro que muitas delas acabaram fazendo isso no intuito de tentar salvar as suas coisas, né? E estão preocupadas com relação a essas doenças que podem ocorrer. Então, vale lembrar que a nossa rede de saúde está preparada para fazer esse atendimento, né? As doenças diarreicas também são muito comuns, principalmente nas crianças, em função do consumo da água, tem que ter um cuidado, de preferência a água filtrada, mesmo a água que está sendo disponibilizada pelo SAMAI agora, torneira, chuveiro, a gente recomenda, né, que para o consumo que fervam a água, pelo menos agora nesses primeiros dias, mas o cuidado é bem importante com relação a isso. No caso específico da leptospirose, as pessoas acham que tem vacina. Não temos vacina, não existe uma vacina específica para isso. O tratamento é clínico e nós vamos fazer o tratamento naquelas pessoas que apresentarem aqueles sintomas, sinais que podem acontecer desde o primeiro dia do contato até
30 dias após o contato com a água, algumas pessoas podem desenvolver a doença. Aí, gente, a gente está mostrando algumas imagens, inclusive de pessoas que não tiveram esses cuidados que a gente citou agora, de botas e luvas. Gente, é importante, a gente frisa isso muito aqui no nosso programa. Bom, a leptospirose, você citou, qualquer outro tipo de doença um pouquinho mais séria, tem que ter uma porta de entrada, ou seja, um ferimento, ou mesmo, às vezes, as pessoas se ferem na própria limpeza. Isso acaba acontecendo. Então, gente, mais uma vez aí, uma atenção especial. Quais são os primeiros sintomas que a pessoa sente com uma doença como essa, como por exemplo a leptospirose? E quais são os outros tipos de doenças que podem vir a acontecer através dessas águas contaminadas com a chuva? Bom, os principais sinais, sintomas da leptospirose, geralmente eles acontecem associados, né? É a cefaleia, ou seja, as pessoas passam a ter uma dor de cabeça mais intensa, associado a febre e mialgia, ou seja, dores musculares, principalmente na região das pernas, panturrilha, né? Então, só que às vezes as pessoas têm um entendimento equivocado, começam a ter uma dor de cabeça ou somente uma febre e acham já que estão com leptospirose. Não, os sintomas são associados, dor de cabeça, febre e mialgia, como eu disse, principalmente dores musculares na região da panturrilha. Muitas pessoas já entraram em contato com a secretária, eu estou com dores nas pernas, né? Claro que muitas pessoas também fizeram um esforço bastante significativo e é natural que a musculatura também fique bastante sensível, mas para configurar um quadro de leptospirose, tem que haver a associação da febre, dor de cabeça e as dores musculares. Então, essas pessoas que procurem as nossas unidades de saúde e nós temos como fazer o tratamento. Outras situações que podem ocorrer também são doenças, principalmente o tétano, naquelas pessoas que têm um ferimento mais profundo e aí sim, no contato com a lama, né, com a água, podem acabar tendo um problema nesse sentido. A grande maioria das pessoas já são vacinadas, então também não vai ter um problema grande nesse sentido, mas aquela pessoa que sabe, olha, nunca tomei a vacina do tétano, né? Acabei me ferindo aqui, fazendo a limpeza da minha casa, é importante procurar as nossas unidades de saúde que nós temos a vacina disponível, né? O ideal era óbvio que essas pessoas tivessem sido vacinadas com antecedência, até porque existe um período para que ocorra a imunização, principalmente no caso do tétano, que são 3 doses, enfim, mas vale a pena, por exemplo, naquelas pessoas que já foram vacinadas e que tiverem uma lesão mais significativa na pele e o contato com a terra ou com a água, que façam o seu reforço, que também é recomendado. Com relação a comidas, alimentos, mesmo aqueles fechados, embalagens diferenciadas, quais são esses cuidados necessários nesse período? Principalmente com as frutas e verduras, né? É importante ter o cuidado, a boa higienização desses alimentos na hora do consumo. Os alimentos embutidos é mais tranquilo, né? Até porque é óbvio que mesmo aqueles embutidos que tiveram contato com a água, nós estamos inclusive com a vigilância sanitária fazendo várias ações aqui no município para também fiscalizar alguns comerciantes que acabaram às vezes, né, tendo um prejuízo, e para minimizar isso dão uma limpada nos produtos, jogam uma água e começam a ofertar novamente à população. Nós estamos aí com equipes da vigilância sanitária monitorando isso, né? E também podem ser feitas denúncias através do 156 para que a gente possa fazer ações mais efetivas, né? E evitar que a população acabe sendo abastecida aí com alimentos que possam estar contaminados. 156, então, gente, assim, só lembrando, as latinhas que, enfim, podem, inclusive se teve contato com a água, podem ser reutilizadas? Na verdade, o ideal é evitar. Evitar todo o alimento, mesmo embutido, que houve contato com a água da enchente, o ideal é que se evite o consumo desses alimentos. Mesmo fechados. Legal. Só pra gente finalizar, as roupas, quem teve contato com água de enchente, como é que deve ser a limpeza dessas roupas? Somente lavando já esteriliza ou há necessidade de uma água fervente, por exemplo? Na verdade, o processo de lavagem com água e sabão já ajuda a minimizar aí qualquer tipo de problema mais sério que possa ocorrer em função do contato das roupas com a água da enchente ou a lama, né? O que pode causar irritação, em alguns casos, é o contato direto realmente da água e da lama. Então, uma boa lavagem, uma boa lavada da roupa com água e sabão, né? Deixar de molho no sabão em pó mais concentrado já ajuda a minimizar aí qualquer tipo de problema. Ótimo, gente. As nossas ligações a gente não conseguiu passar adiante, um pequeno probleminha nas nossas linhas, mas enfim, se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail pra gente, quer ver mais, bnu@ricsc.com.br, que a gente durante a semana esclarece para você. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, tá?
Excelentes esclarecimentos. Bom, pessoal, agora recados, tá? Olha, o Instituto Planalto Fiscal de Blumenau está recebendo doações para os atingidos pelas enchentes em Rio do Sul. A cidade, no Alto Vale, teve 80% do município atingido pelas águas. Podem ser doados roupas, cobertores, colchões, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e, claro, também de higiene. As arrecadações vão ser entregues à própria Prefeitura de Rio do Sul. Quem não tiver como se deslocar, pode ligar para o telefone 3324-8008, que os donativos serão sim recolhidos. E em Blumenau, por enquanto, o único local de coleta de donativos é a Central de Arrecadação da Rua Bahia, número 4333. Os itens mais necessários são colchões, materiais de higiene e limpeza e também alimentos não perecíveis. Roupas não são necessárias nesse primeiro momento. A Prefeitura está trabalhando para acionar mais locais de coleta e conforme esses pontos forem sendo definidos, nós iremos informar para que você possa colaborar com as doações.